Bom, galera, aqui é o Tarcísio, então estamos aqui com o primeiro vídeo de fevereiro com o tema, né? Como criar o seu sistema, o seu jogo, um passo a passo aqui de dicas, que é uma coisa que é muito pertinente, o pessoal sempre pergunta, tá sempre perguntando não só no meu canal, mas em vários canais, e fato é que cada criador tem os seus próprios meios, suas próprias metodologias. Eu logicamente vou falar da minha, algo que funcionou muito pra mim e acima de tudo algo que eu queria que tivessem me dito lá no começo, porque os primeiros jogos que eu criei eles eram muito, absurdamente muito ruins. Não que eles tenham melhorado tanto, mas agora pelo menos eu gosto deles. Então é isso. Esse vídeo ele vai ser mais para iniciantes no RPG ou iniciantes nessa questão de criar sistemas, de criar jogos. Aqui eu não estou falando de cenário, tá bom, gente? Eu estou falando do sistema de regras, de um jogo em si, que pode ter ou não um cenário acoplado a ele. Então, mas para quem está entrando nessa de criar agora. Então, eu vou elencar em passos aqui, eu não sei quantos vão ser, mas já vai estar no título aqui. O primeiro, que eu considero o mais importante, que é, se você quer criar um sistema, o primeiro passo é você ter um conhecimento prévio de outros sistemas. Então, a primeira dica é conheça outros sistemas e, sempre que possível, teste e jogue outros sistemas. Isso é fundamental, não é só falando para consumir, não. Gente, quando a gente lê um livro de RPG, um sistema, a gente já começa a ver essa mecânica eu gosto, essa eu não gosto. E quando a gente joga, a gente vê isso funcionou bem, isso não funcionou legal. Então, quanto mais sistemas a gente for lendo, for jogando, maior vai ser o nosso vocabulário de mecânicas. A gente vai ver o que a gente gosta, você vai perceber, eu gosto mais de sistemas em que você tem que rolar acima de uma dificuldade. Ou então, eu gosto mais de sistemas que eu tenho que rolar abaixo do meu atributo. Eu gosto mais de sistemas que tem a parada de dados, então quanto mais dados, melhor. Eu gosto de sistema que trabalha com vantagem e desvantagem, soma dado, tira dado. Você começa a ver tudo isso. E muita gente pensa, Tarcísio, mas eu vou ter que ler as 600 páginas dos 3 livros de Dungeons and Dragons, eu vou ter que ler Tagmar. Não, começa simples, pega jogos curtos. Tem muito jogo de 1, 2 páginas, agora tá tendo a Microgen, né, Microgen, que a galera tá fazendo jogos no máximo em 2 páginas, 1 página, tem jogo em cartão de visita. Aproveita que esses jogos são curtos para ler bastante deles. E aí você já vai elencando assim mentalmente o que você gosta e o que você não gosta. Por que isso? Porque é muito mais fácil a gente se basear em algo que já existe do que tentar criar algo do zero. É aquele famoso, a gente não precisa inventar a roda o tempo todo. Então, a gente pode sim se inspirar em sistemas que já existem, e mais do que isso, a gente pode usar mecânicas de sistemas que já existem, porque nenhuma regra tem copyright. Se eu gostei de uma regra do Tagmar, eu posso usar aquela regra no meu jogo desde que eu apresente ela com as minhas palavras. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer e uma coisa que todo mundo faz, né? Então você pode sim ir elencando, eu não estou falando para você ir elencando para fazer um Frankenstein, para você saber o que você gosta, não. Você pode sim pegar diretamente essas mecânicas e ir montando ali. É esse tipo de teste de atributo, com esse tipo de combate, com esse tipo de equipamentos, você pode sim. Mas mais do que isso, é conhecer essas mecânicas para depois colocar o seu tom pessoal, mas isso eu vou falar mais para frente, né? O segundo passo, o primeiro é esse então, só para deixar claro, né? Conhecer o maior número de sistemas que você conseguir. Não tem como criar algo sem esse... Aliás, até tem, mas vai ficar tão mais difícil e a chance de ficar funcional é tão menor que não vale a pena, porque vai ser um tempo que você poderia estar gastando conhecendo novos sistemas para depois fazer algo mais consistente, mais substancial. O segundo passo seria montar um pequeno esqueleto do que você gostou. Basicamente, aqui você vai precisar pensar no que você gostaria que seu jogo tivesse, em termos de regra. Você quer que ele tenha testes de atributos?
Então coloca teste de atributos. Coloca lá algumas mecânicas que você gosta. Coloca tipo, rolar acima da dificuldade, rolar abaixo do atributo, parada de dados, né? Eu quero que meu sistema tenha combate. Vai ser um combate mais turno a turno ou vai ser um combate mais geral que uma rodada só decide o combate inteiro? Coloca lá, né? A parte de equipamento, eu quero que seja limitado a quantidade de equipamento que o personagem pode carregar ou eu deixo isso só para narrativa? Anota isso. Então, geralmente as coisas mais básicas que a gente se preocupa no RPG na questão de sistemas os testes que serão feitos para cumprir atividades ou ações mais heróicas, que geralmente pode ser teste de atributo, pode ser teste de personagem, combate, a questão de pontos de vida, como é que você quer fazer isso, essa questão de recursos, manutenção de recursos, quanto pode carregar. Então elenca tudo aquilo que você acha que vai ser importante no seu jogo, né? Por exemplo, aqui você já pode começar a pensar em quais atributos os personagens vão ter. Por exemplo, se você quer fazer um jogo, um sistema genérico que serve para todo tipo de cenário, você vai elencar atributos mais gerais, tipo força. Não importa que tipo de cenário, a força pode ser importante, destreza, carisma. Agora, se você for fazer para um cenário específico, aí você já pode colocar atributos que sejam bem daquele cenário. Por exemplo, conhecimentos de cibernética para um cenário cyberpunk. Então aqui você começa a fazer um esqueleto do que você quer colocar. Então esse é o primeiro ponto. O terceiro ponto, o terceiro passo, a gente vai voltar para as mecânicas que eu elenquei lá, que eu gostei. Eu vou fazer a minha versão delas, ou eu vou pegar elas literalmente, ou eu vou modificar alguma coisa delas para virar as mecânicas do jogo já. Por exemplo, eu gostei quando eu tenho que rolar e superar uma dificuldade. Legal. Então aí você vai pensar em como você vai fazer isso na prática. Agora já é definindo isso. Aí o que você vai pensar? Que tipo de dado que eu quero usar? Eu quero usar só um D6? Eu quero usar vários tipos de dados? Então isso vai ser bem importante, porque dependendo do dado que você quiser usar, a dificuldade vai ser maior ou menor numericamente falando. Então, será que eu vou usar dados? Será que eu vou usar cartas? Pensa nisso, mas não começa complicando não, vai. Se é o seu primeiro sistema, nessa etapa eu recomendo muito, muito, muito que se comece utilizando o D6. Né? Por quê? Porque ele vai ser o mais fácil, é o que a gente está mais acostumado, ele tem uma matemática bem simples, né? Você tem 1 em 6 chances de ter um determinado resultado. Então, você vai pensar nisso, mas para o primeiro sistema eu recomendo o D6. E aí você pode falar qual que vai ser a mecânica, né? Rolar por sobre. Então eu vou rolar o D6, vou somar o atributo e tem que ser maior que a dificuldade. Aí você vai testando qual que seria o valor do atributo. Como é que você vai definir o valor do atributo? Vai rolar um dado e anotar o resultado? Vai ser distribuindo pontos? Então essa parte ela é a mais técnica de todas, né? Mas pensa simples e não precisa chegar na perfeição nessa parte. No final disso, eu quero que você tenha definido uma mecânica para testes de ações, uma mecânica de combate e as questões que você considerou básicas. Uma mecânica para pontos de vida, uma mecânica para equipamentos, uma mecânica só para cada um, tá bom? Esse é o terceiro passo. O quarto passo você vai escrever isso. Não importa se está faltando um monte de coisa, não importa, não é escrever para partilhar nem nada, mas é só para começar a concretizar de verdade. E não só isso, você vai escrever isso em menos de 10 páginas. Não pensa no primeiro trabalho já fazer um negócio de 400 páginas, tá bom? É errado? Não é errado. É chato? Não. 400 páginas que você percebe que o autor gostou de ter escrito aquilo é muito legal. Só que eu percebo, analisando a galera, que quem já começa com esses planos bem audaciosos e bem grandiosos,
90% para no meio do caminho e não faz nada, não entrega nada. Então, é melhor a gente começar entregando uma coisinha aqui, outra ali, né? E já ganhando essa experiência do que for arrastando uma bola de neve gigantesca e depois não conseguir terminar. Não tem nada de errado em já querer começar com uma coisa gigantesca, mas como aqui eu estou dando 5 passos que funcionariam para mim, o que eu diria para mim lá no começo é: faça coisas simples. Então, você vai escrever isso em no máximo 10 páginas. Esse seria a quarta etapa. A quinta etapa, ela seria os testes, agora os playtests. Pode ser sozinho, pode ser com um grupo, se você tiver um grupo, se você tiver um amigo ou grupo de amigos que você confia, você pode pedir para eles testarem, ou pode pedir para alguém testar solo também. E agora você tem que fazer o teste para ver se realmente o jogo tá possibilitando ser jogado, porque no começo é muito comum eu vejo galera que escreve regras que na verdade não funcionam na prática. Tipo, eu já vi jogos em que a pessoa colocou a dificuldade no nível em que mesmo que tivesse o valor máximo do dado, não conseguiria alcançar. Eu já vi jogos em que, por exemplo, que era focado em combate e não tinha a regra da jogada de combate. Esses erros, por mais que a gente ache engraçado, eles são comuns de acontecer. E não tem nada de errado eles acontecerem quando a gente está começando. Mas se nesse ponto a gente testar sozinho, né? Vai lá, cria um personagem dentro daquelas regras. Imagina 3 situações simples. Vou pular um buraco, vou tentar escalar um muro e vou tentar invadir uma porta que está trancada. Faz o teste, rolou legal? Foi muito difícil? Foi muito fácil? Aí você vai fazendo os ajustes. Combate, monta 2 personagens e rola para um e rola para outro. Vê se ficou faltando alguma coisa, vê se está rolando bem, vê se está equilibrado, se você quiser que fique equilibrado, se está desequilibrado e for o que você quer, se for divertido, tudo bem. Então tem que ter um pouco de playtest. Eu falo que eu não faço playtest, mas assim, não é totalmente verdade. Eu não faço playtests abertos, mas os meus jogos eu sempre jogo muito, muito, muito antes de lançar eles. Né? Bota aí que qualquer jogo que eu lancei, eu joguei pelo menos um ano antes. Né? O Jornada Espacial ele foi feito 2 anos antes do financiamento. O Koan ele já existia. O The Monsters Go ele existe desde 2016. Ele foi lançado só ano passado. Né? Não, foi lançado antes disso, né? Antes da pandemia, na verdade. 2019, tá? Mas de 2016 para 2019 foi 3 anos que eu joguei The Monsters Go. E é isso, galera. Então essas seriam... E aí, essas são as 5 dicas principais e tem mais uma de bônus que é: fez os ajustes, mostra pro mundo. Né? Se você souber edição... Né? Vai lá no Canva, faz uma edição tal, ou no Photoshop, não sei o que você usa, no PowerPoint, tem gente que faz edição no Word, ou faz só um documento Word, né? Sem problema nenhum, e mostra para o mundo. É isso. Aí você vai receber alguns feedbacks, continua testando aquilo, e uma coisa que é legal, gente, é que um sistema que a gente lança, que ele tá bem mais ou menos, a gente pode continuar trabalhando em cima dele e refinando cada vez mais. Então, um sistema que começa bem incerto, pode daqui 1 ano, 6 meses, já estar bem robusto. Isso é muito legal. Né? Isso, por exemplo, eu acompanhei com o sistema Solo 10 da 101 Games, que o Jefferson começou a fazer um jogo ali, outro aqui, publicava alguma coisa aqui, e no final virou um sistema hiper mega completo, assim, que você não sente falta de nada. E foi surgindo dessa maneira. Então esses seriam os 6 passos para criar um sistema. Eu espero que tenha ajudado aí quem está começando, quem já faz isso, eu espero não ter falado nada muito absurdo. E lembrando, galera, que tudo que eu faço, que eu lancei assim, é bem intuitivo, tá? Eu nunca estudei teoria de design, eu não li os livros de design, eu deveria ter lido, mas eu não li. E assim, né, eu não sou a pessoa mais indicada para estar falando sobre isso, mas eu estou falando o que funcionou para mim, independente da qualidade dos meus jogos. Você até pode estar falando assim, mas eu não gosto dos seus jogos, cara, de verdade, assim, eu gosto de você, mas não gosto dos seus jogos. Não tem problema, gente, mas assim, os meus jogos, eles são jogos que eu gostei.
Então esse é o ponto, acho que é o primeiro passo, a gente fazer algo que a gente goste, né? E então, pra mim foi muito bacana chegar nesse lugar, sabe? Porque os primeiros jogos que eu fiz eu não gostei. Foi o Mundo das Páginas em Branco, que eu fiz em 2011 para o concurso da Secular Games, que hoje eu não consigo nem reler ele de tão ruim que é. Um ano depois eu fiz o Eles, que eu achei a ambientação bem legal, mas as regras são péssimas. Nossa, cara, que regra ruim, meu Deus do céu. E então esses dois, né, 2011 e 2012, eu achei tão ruim que depois só fui fazer jogo novo em 2015. 2014, 2015, né? E os meus primeiros jogos nessa volta foram Skateboard Competition, bem mais ou menos, o Malditos Palhaços, que, né, foram jogos bem zoados. A primeira versão do Koan, que não tinha nada a ver com a versão atual, que era meio meh, né? Então é isso. Espero ter ajudado. Um abraço para todo mundo.